Talvez você esteja agora focando naquilo que você ainda não recebeu, naquilo que você não tem. E você tem focado nisso, você tem colocado toda a sua atenção nisso que você não tem, e isso tem gerado no seu coração descontentamento, ingratidão, isso tem gerado no seu coração reclamação, murmuração, e isso não agrada ao Senhor. Olá, bom dia, lindonas e virtuosas, graça e paz seja com todas. Deus abençoe você. Como que você está hoje? Tenho certeza que o Espírito Santo irá falar fortemente no seu coração, assim como falou ao meu. Hoje nós vamos aprender com Raquel e Lia, as esposas de Jacó. Com todo o ensinamento que Jacó recebeu de uma maneira, digamos que contendo tantos erros, Jacó também não tinha ali uma identidade. Até Jacó ter um encontro com Deus, é a famosa história, né, do Peniel, que Jacó tem um encontro com Deus, no qual Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, porque diz para ele que ele lutou com Deus e que ele se tornou então um príncipe porque ele prevaleceu. Então até ali Jacó não tinha uma identidade firmada. Toda a sua infância ele passou tentando ser melhor do que o irmão dele, tentando agradar o pai, quem sabe, porque o pai amava mais a Esaú do que a Jacó. Então Jacó, quando ele vai para a casa do seu tio Labão, fugindo do seu irmão Esaú, amando de sua mãe, que achou que seria por uns dias, por um tempo, mas ela nunca mais viu seu filho. Quando então Jacó vai para a casa de Labão, Jacó não tinha uma identidade. Jacó era como que uma marionete na mão de Labão. Ainda que Jacó soubesse o que ele queria se casar com Raquel. Ele sabia que ele queria ter uma família, apesar dele não ter tido exemplo dos seus pais, pelo que parece na história, né? Um exemplo de educação de filhos. Mas Jacó, ele se torna uma marionete na mão de Labão. Jacó o tempo todo ele queria usurpar o lugar de outro, primeiro do seu irmão, depois ali ele então vai para a casa do seu tio, o seu tio manipula ele o tempo todo, ele se apaixona por Raquel, no dia do casamento seu tio o engana e dá a Lia no lugar da Raquel. Lembrando, gente, que para nós hoje, a nossa cultura ocidental, para nós é difícil imaginar uma situação dessas. É um homem casando com mais de uma mulher, porque Jacó ele teve esposa, a Lia, Raquel e ainda duas concubinas, que eram as servas das mulheres dele. Para nós hoje é difícil a gente conceber isso na nossa mentalidade, onde nós temos o ensinamento de um casamento monogâmico, que é o casamento à luz da Bíblia. Apesar de Jacó conhecer ali, de alguma maneira, Deus, né, da sua maneira ali, quem sabe falha de ter aprendido sobre Deus, ele até então, Jacó ele conhecia o Deus de Abraão, seu avô, e o Deus do seu pai Isaac. Depois do encontro com Deus que eu falei, que Deus se torna o Deus de Jacó. Então, Jacó, como eu falei, ele era manipulado ali, primeiro pela sua mãe, depois pelo seu sogro. Então Jacó ele se casa com a Lia. Diz o texto que ele estava bêbado, não viu quem era que estava com ele ali. É uma coisa meio que estranha, né, gente? A gente imaginar umas coisas dessas, mas aconteceu e está na Bíblia essa história. Então, depois que de manhã ele descobre que ele se casou com a mulher errada, foi enganado pelo seu tio, ele não amava a Lia. Aquela mulher já se sente rejeitada naquele dia. Eu consigo talvez tentar imaginar a dor que aquela mulher sentiu, mas fazia parte da cultura deles e eu não vou entrar nesses méritos aqui agora nessa live. Então Jacó, ele vai brigar com seu tio porque foi enganado. Seu tio fala, espera passar o período então da festividade das núpcias e aí você vai, eu te dou a Raquel para ser sua esposa e você vai trabalhar mais 7 anos. Ele já tinha trabalhado 7, depois ele trabalhou mais 7 para se casar com Raquel. Ele não esperou mais 7 anos. Esperou passar o tempo das festas, das núpcias, tomou Raquel como esposa e ficou ali trabalhando 7 anos para pagar o seu sogro.
Olha que coisa louca, né? A gente pensar numa coisa dessa, mas era a cultura deles lá. E a gente não adianta querer tentar entender na nossa cultura ocidental hoje, não tem como. Só voltando lá, entendendo toda a história, toda a cultura, para a gente conseguir compreender isso. Tá, mas vamos lá. O texto que eu quero ler hoje está em Gênesis capítulo 30, no versículo 14. Eu quero ler com vocês esse texto, e como eu fiz aqui esse pano de fundo para a gente entender a história, eu já vou entrar aqui aonde eu quero chegar hoje. Gênesis capítulo 30, versículo 14, nós vamos ler até o 16, que diz assim: certo dia, durante a colheita do trigo, Rúben encontrou algumas mandrágoras que cresciam no campo e as trouxe para Lia, sua mãe. Raquel suplicou a Lia: por favor, dê-me alguma das mandrágoras de seu filho. Lia, porém, respondeu: não basta ter roubado meu marido? Agora também quer roubar as mandrágoras de meu filho? Raquel propôs: em troca de algumas mandrágoras, deixarei que Jacó se deite com você esta noite. Ao entardecer, quando Jacó estava voltando do campo, Lia foi ao seu encontro e disse: esta noite você deve se deitar comigo. Paguei por você com algumas mandrágoras que meu filho encontrou. Assim, naquela noite, Jacó se deitou com Lia. Vamos então entender essa história. Jacó, como eu disse, ele se casou com Lia, depois se casa com Raquel. E aquelas duas mulheres, elas têm muito a nos ensinar sobre a falta de contentamento. Raquel e Lia eram irmãs. E Lia já tinha ali a questão de que Jacó não a amava. Ele amava Raquel. Mas Lia dava filhos para Jacó. Raquel era estéril. E eu já falei aqui em outras lives que naquela cultura, naquele tempo, ser estéril era considerado uma maldição. Ser estéril era considerado ser uma mulher que não tinha... ela não tinha futuro, ela não tinha perspectiva, porque ela não podia dar filhos para o seu marido. E isso era muito forte naquela cultura. Então Raquel, ela vivia descontente por não ter filhos. Lia vivia descontente por não ter o amor do marido do jeito que ela queria. Raquel e Lia viviam descontentes com a situação em que elas viviam, olhando sempre para o que elas não tinham. Raquel tinha o amor do seu marido, Lia tinha a possibilidade de gerar filhos, e elas viviam em constante competição. Elas não desfrutavam daquilo que elas possuíam. Sendo irmãs, elas poderiam viver uma vida em harmonia, mas a maioria dos textos, principalmente no início ali dessa união deles, o que vemos é sempre brigas, confusão. E aí, deixa eu lembrar vocês de uma coisa. Os filhos de Jacó são sempre lembrados como aqueles que não gostavam de José, que depois Raquel, quando ela tem filho, ela tem primeiro José, depois Benjamim. A gente sempre lembra dos filhos de Jacó como aqueles que eram os invejosos, que não gostavam de José e tal. Mas nós esquecemos da estrutura familiar em que esses filhos cresceram. Eles cresceram numa estrutura familiar onde os filhos de Lia via a sua mãe, quem sabe sempre chorando pelos cantos porque Jacó não a amava e talvez não dava para ela a atenção que ela queria. Viam, quem sabe depois o José, ele via sua mãe chorando porque não conseguia ter mais filhos. Quem sabe os filhos de Zilpa e de Bila viam elas chorando, porque afinal de contas elas eram apenas concubinas. E quem sabe viam ali aquelas mulheres brigando. Bila e Zilpa eram servas de Raquel, uma era de Raquel, outra era de Lia. Naquele tempo tinha-se essa questão, né, das servas. E aí, 4 mulheres disputando o coração de um homem. Raquel, claro que tinha mais vantagem, mas as outras podiam ter filhos.
Zilpa e Bila ficavam ali tipo que na sobra, né? Quando Lia parou de ter filhos, ela ofereceu a sua serva para Jacó se deitar com ela, para que ele tivesse filhos através da sua serva. Olha que coisa louca, gente. Meu Deus do céu. Da mesma maneira, Raquel, quando viu que a Lia deu a serva dela para deitar com Jacó, para ter filhos, a Raquel fez a mesma coisa. Deu a serva dela e ali Jacó se deitou com a serva de Raquel, teve filhos com ela. Totalizando ali 12 filhos e uma filha. Olha que coisa maluca. Olha que coisa que para nós hoje é meio que inconcebível. Mas aconteceu, tá lá. Mas isso gerou a estrutura familiar tão disfuncional que olha quantos problemas aquela família enfrenta. Como eu falei, às vezes a gente olha para a história de Jacó e só lembra do Jacó que teve um encontro com Deus face a face e a vida dele foi mudada. Glória a Deus por isso. Mas as consequências da sua falta de identidade, que gerou também falta de identidade nos filhos, as suas mulheres ali sempre em constante briga, isso gerou uma disfunção na sua família. E Raquel e Lia sempre estavam em discussão. Na história que nós lemos, conta que Rúben, o filho mais velho de Lia, ele chega da colheita com algumas mandrágoras, mandrágoras, um nome difícil, né? Era uma fruta que, segundo a história, essas frutas eram afrodisíacas, eram consideradas afrodisíacas, segundo a história. E ali, quando Rúben chega com aquelas mandrágoras, Raquel pede a Lia que dê a ela algumas mandrágoras. Lia, com seu coração ressentido, Lia fala para ela: não basta você ter roubado meu marido, você agora também quer roubar as mandrágoras do meu filho? Gente, Raquel só estava pedindo algumas. Não sei a quantidade que Rúben levou para ela. Mas ela poderia ter sim dado algumas para sua irmã. Mas como elas viviam em constante competição, o que ela fez? Jogou na cara dela. Olha, eu estava casada com Jacó e ele casou com você também, você atrapalhou minha vida. Quem sabe essa era algo recorrente, que eu acredito que era algo recorrente naquela família. Porque o texto diz, os textos anteriores e posteriores falam que Lia, quando ela parava de dar à luz, ela dava um jeito, igual ela deu um jeito de dar a serva, ela orava pedindo a Deus filho, que desse a ela mais filho, para ela tipo esfregar na cara da irmã dela: olha, você tem o amor dele, mas não pode dar filho. Ele não me ama como te ama, mas eu posso dar filhos para ele. Então, ou seja, eu sou mais importante. E ficavam naquela competição. Quando então chega aquele momento das mandrágoras, da história aqui, a Raquel fala: então vamos fazer um acordo hoje? Você me dá umas mandrágoras e é como se você estivesse alugando o Jacó. Hoje ele vai se deitar com você. Gente, que coisa louca, meu Deus! Mas tudo bem, né? Aconteceu. E aí, quando Jacó chega de tarde, a Lia então já fala para ele: olha, hoje você vai se deitar comigo, porque eu te comprei com as mandrágoras que meu filho me trouxe. Assim, a gente vê tanto ressentimento na fala de Lia, quanto em outros textos também na fala de Raquel, quando ela chega para o seu marido e fala assim: olha, dá-me filhos, senão eu morro. Jacó ficou irado com Raquel, porque ele disse: por acaso eu sou Deus para abrir e fechar sua madre? Jacó, ele vivia ali como se fosse no meio de uma guerra. Ele não tinha identidade, então ele era manipulado pela Lia, pela Raquel, por todos. Ele era manipulado. Você vê um homem totalmente manipulado porque ele não tinha uma identidade. Aquelas mulheres viviam com tanto ressentimento, viviam uma tão grande competição, que eu posso imaginar como que era o ambiente dentro daquela tenda, né? Porque eles não moravam em casa de tijolo. Eu posso imaginar como que era a convivência dentro daquele lar, dentro daquelas tendas.
aquele clima de ódio, aquele clima de ressentimento, aquele clima de que você roubou isso de mim, você... Gente, misericórdia. E tudo isso poderia ter sido diferente se aquelas mulheres fossem mais gratas. Lia poderia passar os dias sendo grata ao Senhor e quem sabe com isso conquistar o coração do seu marido para que a amasse. O texto não fala que Jacó maltratava Lia. Em algumas traduções vai dizer que ele a desprezava porque ele amava Raquel. E esse desprezo eu entendo que era como se ele não fizesse muita questão. E claro que isso deve ser uma coisa horrível, gente. Eu consigo ter esse sentimento por Lia, que era uma mulher que sim, ela tinha seus motivos para viver ressentida. Como Raquel também. Apesar de seu marido a amar, com certeza ele não era completamente feliz com ela porque ela não podia dar filhos. Mas ela tinha escolhas. Ela podia escolher viver alegre e feliz por ter um marido que a amava. Ela poderia escolher ajudar sua irmã a cuidar dos seus sobrinhos, porque afinal de contas, elas não pediram para aquela situação acontecer. Lembra-se que naquele tempo, em algumas culturas, as mulheres tinham sim a autonomia de escolher, e acredito até que Raquel não foi obrigada a casar com Jacó, mas a Lia sim. A Lia meio que foi obrigada, né? Quando Jacó pediu para se casar com Raquel, o que o Labão fala? Não é costume de casar a filha mais nova primeiro. Não sei porquê, né? Mas era-se o costume deles. E ele, sendo um manipulador e um enganador também, melhor do que Jacó, ele engana Jacó na noite de núpcias. Tinha-se o costume de festejar 7 dias o casamento. Então eles bebiam muito vinho, e o vinho puro, né, era o teor de álcool maior e tal. Então Jacó já estava bêbado, não sabia nem o que estava fazendo. E ali na noite de núpcias, o Labão entrega Lia no lugar de Raquel. Elas não pediram para aquela situação acontecer. Afinal de contas, elas também foram enganadas pelo seu pai. Mas elas poderiam viver diferente a partir daquela circunstância. Elas não puderam evitar o acontecido. Ok. Não puderam prever, Raquel não podia prever que ela não podia dar filhos. Lia não podia prever que não seria amada pelo seu marido. Ok. Mas elas poderiam mudar a situação em que elas estavam se tivessem um coração grato. Um coração grato, ele agrada a Deus. A gratidão, ela é a matéria-prima para a adoração. Se Lia tivesse um coração grato, quem sabe Deus podia sim fazer com que Jacó a amasse mais. Se Raquel tivesse um coração grato, Jacó poderia sim estar mais satisfeito com ela, mesmo ela não tendo filhos. E isso agradaria tanto o coração de Deus que Deus poderia sim abrir a madre dela mais cedo para que ela tivesse mais filhos. Porque ela teve José, Raquel teve José, e de tanto que ela pediu a Deus outro filho, ela teve Benjamim, e ali eles estavam mudando de uma cidade para outra. No caminho ela teve dores de parto, ela entrou no trabalho de parto, e ela teve Benjamim. Foi um parto muito difícil, um parto muito complicado, e Raquel morreu assim que ela deu à luz a Benjamim. Então, ela poderia ter vivido mais tempo, porque talvez não era vontade de Deus dar para ela mais filhos, porque talvez Deus queria que ela fosse mais grata. Não sei, gente, estou conjecturando o texto, tá? Eu estou aqui trazendo a aplicação para nós, porque nós estamos aprendendo com as histórias. Aprendemos com os erros e com os acertos das histórias que lemos, certo? E nós estamos aqui aprendendo com essas duas mulheres.
Não adianta a gente ficar tentando falar assim, ah, mas essa cultura que elas viviam e tal. Gente, nós vamos perder tempo ficar tentando entender a cultura que elas viviam e a nossa cultura hoje. É totalmente diferente. Mas podemos pegar o exemplo delas, de um coração ingrato, e trazer isso para nós aprendermos a sermos mais gratas ao Senhor por aquilo que temos. Se Raquel e Lia não ficassem focadas no que não tinham e focassem naquilo que elas tinham e desse graças a Deus, louvores a Deus, elas teriam vivido uma vida de plenitude e também todos os seus filhos teriam vivido uma vida melhor. Eles tinham uma promessa de Deus e apesar dessa promessa, foi uma família que sofreu muito, foi uma família muito disfuncional, foi uma família que não tinha uma identidade firmada. Por isso que Deus sempre que Deus se encontrava com os patriarcas, ele afirmava, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó. Por quê? Para firmar neles essa identidade. Então, trazendo isso para nós hoje, eu vou parar por aqui com a história, porque é uma história fantástica que nos ensina muita coisa, mas vamos parar por aqui e vamos trazer a aplicação para nós. Talvez nós temos vivido como Raquel e Lia. Talvez você esteja agora focando naquilo que você ainda não recebeu, naquilo que você não tem. E você tem focado nisso, você tem colocado toda a sua atenção nisso que você não tem, e isso tem gerado no seu coração descontentamento, ingratidão, isso tem gerado no seu coração reclamação, murmuração, e isso não agrada ao Senhor. A murmuração, ela gera um ambiente de amargura. A murmuração, ela gera um ambiente de rebeldia. A murmuração, ela gera um ambiente aonde nada vai para frente, sabe? A murmuração é algo que chega aos ouvidos do Senhor como uma abominação. Lembra do povo de Israel, descendentes aí de Jacó? Lá na frente nós vemos o povo de Israel que ficou 40 anos no deserto. A maioria deles morreram ali. Por quê? Por causa da murmuração. E a murmuração nada mais é do que o fruto de um coração ingrato. A murmuração é o resultado de um coração que não é grato ao Senhor, que não tem gratidão por aquilo que já possui. A pessoa ingrata, que fica o tempo todo murmurando, resmungando, reclamando da vida, é uma pessoa que, quando vai conversar com a gente, é terrível você conversar com uma pessoa que só reclama. Não é? Quando você vai conversar com uma mulher que só reclama do marido, só reclama dos filhos. Todo mundo tá errado, só ela que tá certa. É terrível. A gente fica pesada, né? Porque é ruim. Aquela pessoa se torna pessimista. Tudo para ela tá ruim. Isso é um coração ingrato. O coração ingrato, ele gera murmuração, ele gera ingratidão para com tudo e para com todos, inclusive para com Deus. Quantas vezes nós reclamamos daquilo que nos falta e esquecemos de agradecer por aquilo que temos e ser gratos ao Senhor. Talvez você esteja hoje reclamando da sua casa. Talvez você esteja hoje reclamando, mas eu não tenho a casa dos meus sonhos, eu não tenho aquela casa, eu não tenho... Seja grata, porque você tem uma casa. Independente do tamanho, independente se está acabada ou não, independente se é ou não a casa que você planejou, mas você tem, você não está morando na rua. E as pessoas que não têm? Quantas pessoas passaram a noite, quem sabe, acordados porque não conseguiram dormir por causa do frio? E às vezes a gente acorda reclamando.
Eu tenho que acordar, eu tenho que levantar, eu tenho que trabalhar. Tem tantas pessoas chorando porque não tem um emprego. Talvez porque não tem força para trabalhar. Talvez tem mães reclamando porque tem que levantar cedo para levar os filhos para a escola. Tem mães chorando nesse momento porque não tem filhos. Talvez porque não conseguiu gerar, outras porque perdeu. Perdeu para as doenças, perdeu para drogas, perdeu no acidente, perdeu porque desapareceu. Quantas pessoas estão sofrendo? Então, nós precisamos ter um coração grato. Nós precisamos ter um coração que agradece ao Senhor por aquilo que nós temos. Talvez você está reclamando do marido que você tem. Você já reparou que muitas vezes nós focamos só nos defeitos dos maridos? Esquecemos das qualidades que eles têm? Raquel e Lia, elas estavam dessa forma. Elas não estavam olhando para o que elas tinham. Lia poderia ser tão grata por ter um ventre fértil. Raquel poderia ser tão grata por ter um marido que a amava. Mas elas preferiram focar naquilo que não tinha e ficavam uma olhando a vida da outra para disputar e competir. Muitas vezes nós estamos dessa maneira, competindo, disputando, porque não agradecemos pelo que temos. Você já agradeceu ao Senhor hoje? Pelo que você agradeceu a Deus hoje? Uns dias atrás eu li uma frase e eu até repostei isso. Eu achei super interessante. Dizia assim no post: se você acordasse amanhã apenas com o que você agradeceu hoje, o que você teria? Forte isso, né? Se você acordasse amanhã só com o que você agradeceu hoje, o que você teria? Você já agradeceu a Deus pela sua vida, pela sua saúde, pela sua casa? Já agradeceu a Deus pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelo seu emprego? Já agradeceu a Deus pelo pão de cada dia, pelo alimento que esteve na sua mesa hoje? Já agradeceu a Deus por tudo que Ele já te deu? Ou já acordou reclamando: Deus, o Senhor ainda não me deu aquilo que o Senhor me prometeu? Pelo que você é grata hoje, lindona? Pelo que você é grata hoje? Não deixe que a ingratidão ela cegue os seus olhos para enxergar aquilo que você tem de bom na sua vida. Que por mais difícil que esteja a sua situação agora, hoje, por mais difícil que estejam os seus dias nestes tempos, eu tenho certeza que existe aí algo de bom. E talvez Deus esteja sim usando esses dias ruins para te ensinar a ser mais grata. Talvez Deus está usando essa situação de dificuldade para te ensinar a ter um coração grato. Porque as dificuldades nos ensinam. As dificuldades, elas nos amadurecem. As dificuldades nos dão experiências para que possamos ser melhores. Pelo que você é grata hoje. Comece a pensar aí se você acordou hoje com um coração grato. Ou se você já acordou reclamando. Quem sabe não reclamou falando, mas já no seu pensamento você já acordou: nem, mais um dia eu tenho que trabalhar, mais um dia eu tenho que arrumar minha casa, mais um dia eu tenho que fazer isso ou aquilo. O que foi que você acordou pensando hoje? Reclamando ou agradecendo? Quais são as atitudes que os seus filhos presenciam você? Uma mulher com coração grato ou uma mulher goteira, reclamona, que nada tá bom, sempre tá olhando por aquilo que não tem, nunca agradece pelo que ganha, pelo que recebe, pelo que as pessoas fazem, nunca está satisfeita, sempre descontente, sempre olhando o lado ruim das coisas, o lado ruim da vida. Sempre olhando para o que falta, sempre apontando para o que não tem, sempre apontando para o que ainda não aconteceu. Qual tem sido a sua postura
diante da sua casa, diante do seu lar, diante da vida. Tem muitas mulheres que estão cheias de dores, cheias de enfermidades. Tudo isso sabe por quê? Por causa de amargura, por causa de rancor no coração. Doenças que estão sendo somatizadas no seu corpo por causa de um coração endurecido, um coração ingrato, um coração que não sabe agradecer a Deus por aquilo que tem. E isso gera enfermidades, isso gera tanta coisa terrível. E talvez você não sabe o porquê. Seja grata. Seja grata por aquilo que você tem. Pare de olhar para o que ainda não aconteceu. Pare de olhar para aquilo que você ainda não tem. Comece a ser grata por aquilo que Deus já te deu. Comece a ser grata pelas pequenas coisas. São as pequenas coisas que fazem toda a diferença. E muitas vezes são essas coisas que nós desprezamos. Pequenas coisas que fazem uma diferença na nossa vida porque elas são do cotidiano. Lembra da oração do Pai Nosso? O que ele fala? Dá-nos hoje o pão de cada dia. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Deus tem uma provisão para nós todos os dias. Muitas vezes não recebemos o que queremos porque não sabemos agradecer pelo que já temos. Muitas vezes nós deixamos de receber mais de Deus porque somos ingratas. Pensa comigo uma coisa. Quem é que gosta de conviver com uma pessoa ingrata? Muitas vezes nós falamos isso para os nossos filhos, não é verdade? Às vezes o filho reclama e a gente fala assim, mas você só reclama, você já tem isso e aquilo. Muitas vezes nós nos comportamos dessa maneira diante de Deus e diante das pessoas. Diante do marido, diante dos filhos. Nunca tá bom. Sempre tá faltando algo. Comece a agradecer. Comece a agradecer. Não sei se você já fez a sua oração de agradecimento hoje, mas comece a agradecer. Seja grata. Seja grata pelas pequenas coisas. Comece aí agora a trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Tire o seu foco daquilo que ainda não aconteceu. Tire os seus olhos daquilo que não chegou. Comece a olhar com um olhar de gratidão para tudo ao seu redor que você já tem. Para de ficar se comparando com a sua amiga. Para de ficar comparando o casamento da amiga com o seu. Para de ficar comparando os seus filhos com os filhos dos outros. Para de ficar comparando a sua casa. Para de ficar comparando a sua vida com a vida dos outros. E muitas vezes você está comparando a sua vida com a vida de pessoas que você nem conhece pessoalmente. Fica aí no Instagram seguindo algumas pessoas que talvez nem é a intenção delas te fazer desejar o que elas têm. Mas você fica ali, olha o que ela posta e fica, mas eu não tenho isso, eu queria aquilo. Para! Se isso está te fazendo mal, deixa de seguir essas pessoas. Se está te fazendo mal, corta a amizade. Mas seja mais grata. Seja mais grata, porque o salmista ele diz assim que a nossa vida é um sopro. A nossa vida é como a erva do campo, que logo murcha e cai. A história de Lia e Raquel poderia ter sido uma história linda de duas irmãs que, mesmo sendo enganadas pelo pai, mesmo não tendo o casamento dos sonhos, mas elas poderiam ter feito a diferença. E a mesma coisa você. Eu sei que talvez você não escolheu estar na situação que você está hoje. Talvez você teve perdas. Talvez você está sofrendo por algo que aconteceu de ruim na sua vida. E eu não estou aqui menosprezando a sua dor. O que eu estou dizendo para você é que a partir de hoje você pode mudar isso, sendo mais grata por aquilo que você tem.
Talvez você perdeu algo de grande valor e nada vai substituir isso, porque talvez seja uma pessoa, um ente querido, um filho, um marido, um pai, uma mãe. Mas seja grato pelas outras pessoas que também existem na sua vida. Tem mulheres que vivem um luto eterno. Às vezes perde um filho, mas ela tem mais 3. E ela vive um luto eterno por aquele que se foi e esquece dos outros 3 que tem. Ou quantos que seja. E isso vai gerando no coração dos filhos também um sentimento de rejeição. E volto a dizer, eu não estou menosprezando a sua dor. Eu só estou aqui hoje sendo um instrumento de Deus para te dizer, seja grata por aquilo que você tem. O que foi, foi, não tem jeito mais. Mas saia desse lugar. Se você não consegue sair sozinha, pede ajuda. Pede ajuda para alguém que esteja próximo de você, que tem capacidade para te ajudar. Vai buscar uma ajuda profissional. Ora, pede ao Senhor. Talvez você perdeu o marido. Talvez você perdeu seu pai, sua mãe. Mas existem outras pessoas importantes também na sua vida e que você pode ser grata a Deus por elas. Talvez você perdeu o emprego que você tinha, que era o emprego dos sonhos, era um emprego maravilhoso. E talvez você esteja lamentando porque você perdeu, você está aí no luto. Sai desse lugar. Existem portas que Deus fecha, que são necessárias. E muitas vezes Ele fecha portas para abrir outras melhores ou até para nos trazer para perto dEle. Deus tem as maneiras dEle de trabalhar e de agir quando Ele quer chamar a nossa atenção. Então, eu citei aqui alguns exemplos. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei qual é o tamanho da sua dor. Eu só sei que Deus, Ele pode, sim, te levantar se você quiser. E você pode tirar o seu foco da sua dor. Você pode tirar o seu foco daquilo que você perdeu ou daquilo que você não tem porque ainda nem chegou. Você pode tirar os seus olhos disso e começar a olhar ao seu redor, olhar na sua vida aquilo que você tem. Aquilo que Deus já te deu e ter um coração grato. A gratidão é a matéria-prima da adoração. A gratidão gera multiplicação. A gratidão, ela contagia as pessoas. Um coração grato, ele influencia outras pessoas a também serem gratas. É como uma corrente do bem. Quando você é grato nas pequenas coisas, você começa a contagiar as pessoas, porque o seu semblante muda, suas palavras mudam, suas atitudes mudam e toda a sua casa é abençoada pela sua gratidão. Não sei se você tem o hábito de agradecer a Deus, de agradecer o seu marido, os seus filhos. Se você não tem esse hábito, comece a fazer. Eu tenho dificuldade de falar. Escreva. Escreva bilhetes de gratidão. Tem o WhatsApp hoje, que tem tanta facilidade para a gente mandar mensagens. Seja grata. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Gratidão. Gratidão. Seja grata. Amém? Grata. Que a história de Lia e Raquel sirva de exemplo do que nós não devemos fazer, não devemos ser, para que a nossa vida seja uma vida de plenitude. Amém? Que o Espírito Santo continue falando poderosamente no nosso coração. E lembre-se no decorrer desse dia de ser grata ao Senhor. Eu sei que quando a gente tem o vício de reclamar, é automático. Mas comece a configurar isso. Comece a repaginar. Comece a realmente você vai desconstruir a reclamação e começar a construir a gratidão. Então, toda vez que você reclamar de alguma coisa, na hora, lembra, eu devo ser grata. Então, agradeça a Deus por alguma coisa. Talvez você não vai agradecer pela tragédia, pela desgraça, mas agradeça ao Senhor por algo. Certo? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui muito básico, só para a gente encerrar.
Um exemplo, quebrou um copo. É uma coisa que acontece, certo? Tem pessoas que xingam, que reclamam. Ao invés disso, você não vai falar, graças a Deus que eu quebrei o copo. Não. Agradeça ao Senhor e fala assim, glória a Deus que ainda tenho outros. Certo? Exemplo simples assim, que no decorrer do seu dia você vai lembrar, para você fazer uma reconfiguração aí na sua mente, no seu cérebro, para deixar de ser uma mulher que reclama, deixar de ser uma mulher ingrata, para ser uma mulher que agradece, que tem um coração grato em todo o tempo. Amém?